Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal da CaçoArte. Meu nome é Soraya, eu sou especialista em absolutamente nada e eu vim trazer aqui uma terceira parte da história de Maria Teresa, que eu estou aqui contando para vocês aos poucos, em doses homeopáticas. Hoje nós vamos falar sobre o dedo indicador. Ele serve para apontar, certo? Também. Pois é, o que acontece? Nós estamos vivendo uma época em que está muito comum nós apontarmos para o passado e julgarmos as pessoas, as figuras históricas e apontar os defeitos. Eu vou trazer aqui alguns episódios da vida de Maria Teresa que não são lá muito bonitos e vou tentar fazer vocês sentirem empatia por ela. Vamos lá. Bom, esse é o terceiro vídeo da série de Maria Teresa, que foi a imperatriz da Áustria. Como eu já falei no vídeo anterior, ela tinha vários territórios ao redor, sob o domínio dela, e ela era a regente de todos eles. Embora o marido dela tivesse o nome de imperador, quem mandava no pedaço era ela. E ela tolerava que ele desse palpites e só. Quem dava a última palavra era ela. Como eu já falei também nos outros vídeos, ela era uma rainha absolutista, o que significa o quê? Eu mando e vocês obedecem. Então vamos lá. Uma das coisas ruins, entre aspas, né, que ela fez foi perseguir essas mulheres que são pessoas que prestam serviços para homens, se é que vocês me entendem. O que acontecia? O marido dela, ele gostava da coisa. Tanto que a própria imperatriz Maria Teresa, ela ficou grávida durante 20 anos. Não ficou grávida de uma gravidez durante 20 anos. Ela ficou grávida várias vezes no período de 20 anos. O que significa, você encontrava ela esse ano, ela estava grávida, e encontrava ela no ano seguinte, e ela estava grávida, e no outro ano ela estava grávida. Mulheres que estão assistindo e que têm filhos, vocês entendem o drama? Porque tudo bem, pode falar que mas ela era uma rainha, uma imperatriz, ela devia ter toda um staff ali para cuidar dos filhos, ama de leite, tutores, blá, blá, blá. E sim, é verdade. Mas ainda a criança era gerada dentro dela e tinha que sair dela. Ou seja, tinha parto. Numa época em que não havia anestesia e não havia a cirurgia de cesariana. Era tudo natural. Ou seja, o que nós podemos dizer dessa mulher é que ela era uma fábrica de filhos. Dos 16, 3 só que morreram. O resto chegou até a idade adulta. A grosso modo, de uma forma bem tosca, vamos falar que ela, além de ser uma fábrica de filhos, era uma fábrica de filhos de qualidade. Certo? Então, como eu estava dizendo, o marido dela gostava, né, de praticar a coisa. E a mulher dele, a imperatriz, vivia ocupada em ter filho, ficar grávida e gerenciar um império, certo? Não devia sobrar muito tempo para dar atenção para ele. E ele ia buscar por aí, né? Não é difícil um homem rico, poderoso, encontrar damas que estejam dispostas a dar atenção a ele, certo? Certo. E o que a Maria Teresa tinha muito ciúme, então ela perseguiu essas mulheres. Fechou alguns estabelecimentos, realmente perseguia e colocou leis contra adultério, homossexualidade e outras atividades que para ela seriam depravadas. Ela fez essa perseguição. Foi cruel? Foi.
eu falei que eu ia falar de assuntos desagradáveis da parte dela, que ela não se orgulharia hoje de ter feito. Mas vamos pensar pela condição em que ela estava, né? Imagina você casada com um cara que traz a amante para frequentar a corte, a mesma corte que você frequenta, e todo mundo sabia. Porque também tem, embora assim, na história e nos casamentos da realeza da Europa da época, era extremamente comum existir esse comportamento dos homens e até das mulheres também. Não vamos deixar ninguém de santo aqui. Então era muito comum, se o casamento era infeliz ou de alguma forma era insatisfatório, a gente busca lá fora. E todo mundo sabia. Aliás, como a gente hoje também é assim, né? Todo mundo sabe das coisas que acontecem na vizinhança. E não era diferente para Maria Teresa. Só que ela tinha um gênio forte. Vamos combinar. E aí ela, como não podia atacar o marido diretamente, porque afinal de contas ela amava o marido e era o pai dos filhos dela, e algo que a gente percebe quando começa a estudar a vida dessa mulher é que ela tinha um senso de dever do que ela precisaria fazer para o país dela, para o império dela, muito forte, sabe? Então não cabia na cabeça dela ir contra o marido, porque ela e o marido eram a instituição do Império dos Habsburgos, Império Austríaco. Portanto, ela não ia brigar com o marido. Eu não sei se ela não brigou, tá, gente? Não dá para saber. A literatura a respeito de história assim mais profunda da Europa, infelizmente, é muito falha na língua portuguesa aqui em publicação aqui no Brasil. Para a gente ter mais informação, tem que buscar lá fora, com livros importados. Até mesmo a pesquisa para esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, eu fiz com vídeos ingleses, em língua inglesa, tá? Porque não encontrei em língua portuguesa. Lamento. Então, voltando ao tema, ela fez isso, que era uma coisa muito condenável, né? Mas veja, por outro lado, a situação da mulher Maria Teresa, né? E eu fico perguntando a vocês, que mulheres casadas, como vocês se sentiriam sabendo que o teu marido está testando por aí, enquanto você carrega literalmente o império nas costas. Vocês também não iam ficar muito felizes com ele, certo? E na época, ela não podia fazer muita coisa e divórcio não estava na mesa, não existia isso. Principalmente num império que, como eu já falei em outro vídeo, ele é católico. Uma época em que a igreja ainda tinha muito poder e a influência do Papa era muito forte, e as regras da igreja deviam ser, sim, cumpridas. Outro ponto que ela fez também, que a gente não pode dizer que é bonito ou que deveria se orgulhar, foi perseguir judeus. É algo bastante comum. Acontece que, católica, ela tinha muito bem estabelecido dentro do seu código moral que o certo era o catolicismo. Judaísmo não estava dentro do escopo dela, e ela também perseguiu os protestantes, porque à época já estavam surgindo movimentos de ruptura da Igreja Católica, então já tinham a Igreja Protestante ali rondando o império dela. Estava mais forte na Alemanha, mas a Alemanha e a Áustria ali do lado, né? Tá fácil de pular. Ela estabeleceu o imposto para judeus. Você era judeu, você pagava imposto. E o que acontecia? Os ricos conseguiam pagar o imposto e continuavam morando no império. Os pobres, porque sim, existiam pobres judeus. E os pobres se lasquem.
Virem-se. E o que eles faziam? Eles migraram para a Polônia, para o que é hoje a Polônia. Fugiam do Império, resumindo. E ela começou a apertar o cerco aos judeus, perseguir cada vez mais. A sorte dos judeus foi que ela tinha um conselheiro, entre a turma ali que ajudava na regência do Império, que por acaso era um judeu e era líder da comunidade ali da região. E sutilmente ele foi convencendo ela a não fazer isso, né? Pra que perseguir judeu? Deixa os coitados lá. Né? Felizmente deu certo e ela voltou atrás. O que é algo interessante. Apesar de ela ter feito algo condenável, ela teve a postura de voltar atrás, rever o posicionamento dela e retirar a perseguição. Saudável, hein? Mas lembrem-se, nós estamos falando de uma soberana absolutista. Tentem se colocar no lugar dela. Imagine você com um imenso poder, dinheiro, porque àquela altura da história ela já tinha conseguido uma boa fortuna, conseguido que o país tivesse bastante dinheiro, e ela poderia fazer o que bem entendesse. Mas mesmo assim, ela se submetia à opinião dos conselheiros dela. Ela não ficava sentada ali no trono e vivendo dentro de uma bolha da cabeça dela, só escutando as próprias vozes internas. Ela ouvia, ponderava e voltava atrás. Em vários pontos ela fez isso. Hoje em dia, vocês veem muitas pessoas que alcançam a fama e se tornam a fama, a fortuna e se tornam mini-reis, certo? Pessoas que são arrogantes e elas acabam tendo um comportamento condenável e nem sequer são soberanos legítimos com coroa e tudo. Então pensa um pouco sobre isso. Será que o nosso tempo atual ele está tão diferente assim do passado? Será que a gente não é meio parecido assim lá no fundo? Só troca a coroa por, sei lá, milhões de seguidores nas redes sociais? A minha função é trazer pensamentos desconfortáveis para vocês. Eu espero estar conseguindo. Uma outra coisa que ela fez foi prender pais de crianças. Meu Deus! Acontece que ela, como ela foi estudar a respeito de como melhorar a condição do país dela, e percebeu que o estudo era algo muito importante. E os índices de analfabetismo eram altíssimos. Como em toda a Europa, né, gente? Quem conseguia estudar era só aristocracia, tá? Ou clero. Você ia para a igreja, entrava no mosteiro, você aprendia a ler e escrever, ou você nascia num berço de ouro, literalmente, e aí você tinha educação. O povão mesmo, não tinha nada, não. E ela começou a implantar escolas nas regiões rurais, para que as crianças dos servos, dos trabalhadores rurais, pudessem ir e estudar. E o que ela fazia? Se os pais não deixavam os filhos irem para a escola, porque assim, né, gente, mão de obra era extremamente necessária, e essa história de infância e não sei o que, não existia não. Criança pobre era mais uma mão de obra ali na família, não importa, começou a andar e carregar um balde, já podia ir para o campo plantar batata, literalmente, tá? E muitos pais não deixavam os filhos irem para a escola para ajudar eles no serviço. E ela foi atrás, mandou baixar uma lei que os pais que não permitissem que os filhos fossem estudar seriam
presos. O que no fundo é uma coisa boa, né? E o que eu quero... Por que eu tô falando tudo isso, né? Gente, as pessoas jogam muita pedra nos reis e rainhas. Hoje em dia é muito comum, atire pedra no rei. Principalmente se ele estiver morto há mais de 200 anos e não pode se defender. Mas vejam como muitos reis estavam comprometidos com o bem-estar da população e da própria terra. É lógico que tinha lá os maluquetes que viviam comendo bolo e fazendo festa à custa do trabalho da população. Alguns perderam a cabeça por causa disso. Mas não eram todos. E essa imperatriz em especial, que eu peguei para trazer aqui para vocês, não era esse tipo. Ela teve sim os seus pontos negativos, mas ela também se preocupava com a população. Ela tinha dentro da cabeça dela a consciência da importância dela como uma líder. Ela não era só uma mulher que nasceu num berço de ouro. Ela era líder de uma nação, de um império inteiro. E isso é uma coisa, eu acho admirável. Esquecendo de uma outra coisa também. Na época que ela viveu, ainda existia a Inquisição. Vocês acreditam? Para quem não sabe, a Inquisição era feita pela igreja para perseguir bruxas. Na verdade, nunca era bruxa, né? Era sempre assim, alguma pobre coitada que ninguém gostava dela na aldeia, então apontava ela como sendo bruxa, ou eram parteiras, ou eram o que nós podemos chamar de benzedeiras. Enfim, mulheres diferentes, na maior parte mulheres. E que a sociedade de alguma forma não ia muito com a cara, em vez de ignorar, deixar a pessoa lá sossegada, viver a vida dela, eles denunciavam. E elas eram presas, torturadas e muitas vezes queimadas ou executadas de outras formas. Não vale a pena ficar descrevendo aqui, né? Enfim, na época de Maria Teresa ainda existia esse hábito de você denunciar pessoas por bruxaria. E ela teve um caso durante o reinado dela de uma mulher, não lembro se era na Hungria, foi algum país, algum reino ali que estava debaixo do guarda-chuva dela. A moça era uma herbista, uma pessoa que sabia fazer remédios com ervas. E foi denunciada pela Inquisição, estava presa e iria ser executada. A Maria Teresa, ela entrou pessoalmente a favor dessa moça e depois impediu que ela fosse executada e impediu que outras execuções acontecessem durante o reinado dela. Que não tem cabimento, né? Hoje a gente acha que não tem cabimento, mas na época eles levavam muito a sério esse negócio de bruxa. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Se puder, dá um joinha aqui. Confiram os outros vídeos da nossa playlist sobre a Maria Teresa. E a gente se encontra no próximo. Até lá!